Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mel, sou psicóloga, sou mãe de 3 menininhas, eu tenho uma escadinha. Hoje a Valentina tá com 5 anos, a Isabela tá com 3 e a Sofia tá com 1 ano e pouquinho. Hoje eu vim conversar com vocês sobre relacionamento e vínculo entre irmãos. Dá pra amenizar os conflitos e melhorar o relacionamento? Existem maneiras de fortalecer esse relacionamento? Existe. Eu engravidei da Isabela, a Valentina estava com 1 ano e 8 meses, então quando a Isabela nasceu, a Valentina estava com 2 anos e 4. E eu confesso pra você que nada do que eu vivi até então foi tão angustiante. Eu fiquei totalmente perdida, não sabia o que fazer. E eu achava que era só comigo. Eu não tinha noção do que era ter 2 filhos e definitivamente ter um filho não te prepara para ter 2. E foi por isso que eu comecei a escrever na época, o blog era Mamãe 2 vezes. E eu só queria desabafar mesmo, porque era muito difícil, eu tinha muitas angústias, muitos dilemas. Eu lembro de pesquisar assim, blogs e sempre tava lá, né, aquela família feliz, aquele insight recém-nascido, todo mundo feliz. E eu pensava, nossa, deve ser só comigo que é assim. E foi assim que eu comecei a escrever. E a minha surpresa foi quando as pessoas começaram a se identificar. Que foi tipo um ufa, não é só comigo. A minha formação enquanto psicóloga não auxiliou nessa dinâmica. Eu tive que pesquisar muita coisa, refletir muito, fazer muita análise interna. Então o que eu vou conversar com você aqui hoje é muito mais do que a teoria, né? É o que eu vivi na prática. Eu vou te falar coisas através dos meus erros, dos meus acertos. Enquanto mãe, meu maior medo, e eu percebo que é o maior medo das grávidas de segunda viagem, é de que você não consiga amar aquela criança tanto quanto você já ama que você já tem. Nem por um segundo você imagina que aquela criancinha que você tanto conhece possa mudar. O meu relacionamento entre a Valentina, correndo risco assim de ser julgada aqui, mas naquela época ficou bem estremecido e eu sofri muito com isso. Eu não reconhecia a Valentina. E agora, olhando aquela situação de fora, sem aquela enxurrada de hormônios, de maneira imparcial, eu vejo assim que não tinha como ela não mudar se todo o contexto dela também tinha mudado. Esse com certeza foi o meu primeiro baque. Mas vamos olhar um pouquinho com o olhar daquela criança, né? Aquela criança passa um tempão ouvindo, olha, vai vir um amiguinho que vai brincar com você, vocês vão se divertir muito juntos, não é isso que a gente fala pra criança quando a gente tá grávida? E qual que é a realidade? Honestamente, o que é que aquela criança ganha com a chegada de um recém-nascido? Nada, ela só perde. Tendo em vista isso, meu primeiro conselho pra você que está passando ou que vai passar por isso é que você tenha empatia por aquela criança, que você consiga olhar a situação com os olhos dela, com o agravante de que ela ainda não tem essa noção de longo prazo, ela não sabe que as coisas vão melhorar, não, ela só vê aquele momento. Eu lembro que uma vez nós fomos levar as meninas ao pediatra e enquanto o pediatra estava atendendo a Isabela, a Valentina entrou debaixo da mesa e mordeu o pé da mesa. Foi uma coisa tão absurda. Todo mundo assim olhou pra ela, né? E ela ficou assim feliz de todo mundo olhar pra ela, né? Então hoje, olhando essa situação agora, na época eu fiquei muito nervosa. Olhando a situação agora, eu vejo que era só um tipo assim, ei, eu tô aqui. E alguns pais brigam com a criança, gritam com a criança, deixa de castigo. Tem pai que até bate, né? Tem mãe que até bate. E daí ele só reforça essa ideia que a criança tem, que é que olhem pra ela. E todo reforço tende a aumentar a frequência de um comportamento. Então os pais acham que eles estão extinguindo um comportamento e na verdade eles estão reforçando esse comportamento a acontecer. Entender isso, olhar a situação sobre essa lógica vai te ajudar muito, porque sinceramente não tem como a gente fazer muita coisa. A gente tem um bebezinho que precisa muito da gente, que mama o tempo todo, que às vezes tem cólica, que às vezes tem refluxo, que às vezes precisa ganhar peso. Então é impossível que você dê conta dessa demanda toda nesses primeiros meses, principalmente os primeiros 3 meses que são mais críticos. Quando você se deparar com uma situação parecida, quando o seu filho mais velho, que agora
parece muito maior do que era, porque você tem a referência de um bebê. Quando o seu filho mais velho se comportar de uma maneira que você considera inadequada, tenta lembrar, tenta refletir que todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, naquele momento, o que o seu filho precisa e quer é a sua atenção. Aquela criança fica perdida, ela não sabe o que vai acontecer, ela não sabe qual que é o espaço e qual que é o lugar dela. Então, por mais que você não tenha tempo, todas as vezes que você puder, você abaixa o nível daquela criança, olha nos olhos dela, fica olhando até você ver lá um pedacinho seu dentro dela, porque tem. Mesmo que você não reconheça ela naquele momento, continua sendo seu bebê. Então, olha nos olhos dela, abraça, um abraço sempre melhora. Abraça e fala para ela o quanto você a ama, que aquilo não vai mudar, que nada vai mudar o seu amor por ela. Muitas vezes a gente pensa, mas a gente não verbaliza. E a criança precisa ouvir, ela precisa que isso seja verbalizado. A minha terceira recomendação é que você insira a criança mais velha nos cuidados com o menor. Faça com que aquela criança se sinta necessária. A gente traz do primeiro filho certos padrões de como deveria ser o cuidado com o recém-nascido, a gente tenta reproduzir no segundo filho. Esquece aquela comunhão que você tem na hora da amamentação, aquele momento de paz, porque não vai ser assim. Eu lembro que a Valentina segurava assim o meu peito enquanto eu amamentava, eu me sentia até sufocada, mas era importante para ela participar daquele momento, então eu deixava. Um outro conselho na hora da amamentação que eu posso te dar, que era uma coisa que eu fazia também, é deixar um kit preparado só para aqueles momentos. Quando você está amamentando, a criança brinca, ela fica perto de você. Escolha brinquedos que você possa brincar com uma mão só, como por exemplo Lego, jogo da memória, quebra-cabeça, coisas que você possa amamentar e brincar ali. Se você não criar alguma tática parecida com essa, que você consiga dar atenção para aquela criança mais velha enquanto você amamenta, você pode ter certeza que o seu filho vai chamar a sua atenção de uma maneira que talvez você não goste. Da mesma maneira, um banho, né? A gente quer fazer um banho tranquilo, um banho relaxante, às vezes com uma música, porque a gente já fez com o primeiro e a gente tenta reproduzir novamente com o segundo. Não dá. Você tem que pensar que agora vocês não são um par, que se trata de um triângulo, então você tem que conseguir equilibrar as forças. E não pensa que o seu segundo filho está perdendo alguma coisa. A gente não sente falta daquilo que a gente nunca teve. Então é claro que o seu primeiro filho sente falta da sua presença, porque ele tinha. Agora o segundo filho, ele entra na dinâmica que já foi inserida para ele, que já foi apresentada para ele. A gente aqui tem essa ideia absurda de que a criança, mas ele vai sentir falta. Sentir falta do quê? De quem cria essas normas, esses padrões, somos nós mesmos. Quando a gente recebe um segundo filho na família, a gente só pensa que aquele filho vai ter que aprender a dividir com o irmão que chegou. Mas a gente esquece que a gente também vai ter que aprender a dividir aquele filho que a gente já tem com o mundo. Por isso, tios, primos, padrinhos, avós são muito bem-vindos nesse momento. E às vezes a gente tem uma relação tão simbiótica com o primeiro filho, que é o que eu tinha, que a gente precisa aprender também a dividir com o pai. Eu sofri muito porque só eu que dava banho na Valentina, eu que queria todas as vezes que ela acordasse, eu queria estar lá, e eu tive que aprender a dividir ela de uma forma muito desgastante para mim, mas necessária para ela. Porque a gente sabe que a criança perdeu um pouco do espaço conosco, então a gente tem que apresentar outras opções para ela. Então nesse momento é importante que a gente não seja egoísta. E é difícil a gente não ser egoísta naquele momento pós-parto, então se você estiver vendo esse vídeo aí enquanto você está grávida, você vai conseguir raciocinar melhor quando seu segundo filho nascer. Parece que aquilo não vai melhorar, parece que você vai ficar no olho do furacão o tempo todo, mas não vai, o furacão passa, ele anda e tudo vai se normalizar. E daí você começa a ter outros dilemas, outros conflitos, que é melhorar o relacionamento entre irmãos. Mas por hora o que eu quero te dizer é que você deve se atentar àquela criança mais velha. A gente rotula isso, fala, essa criança está com ciúme, sendo que a criança está perdida, ela precisa ter sua atenção, ela precisa ser vista. No próximo vídeo sobre irmãos, eu vou continuar essa série falando sobre o que pode ajudar a melhorar o relacionamento depois que o tempo vai passando e as coisas vão se normalizando. Um beijo pra você, até a próxima
E não se esqueça que nós estamos juntas.